Então, a mim coube a honra de apresentar a professora Ângela Viana Morganti. A professora se graduou em História Natural pela Universidade Federal da Bahia, mas ela veio para São Paulo em 1968 para fazer o mestrado e o doutorado aqui no então, Departamento de Biologia, sob orientação do professor Frota Pessoa. Então, ela teve um papel muito importante na implantação da análise dos cromossomos humanos no Laboratório de Genética Humana, que foi uma fundamental para que, sob a regência do professor Frota Pessoa, se começassem vários dos serviços de aconselhamento genético que a gente tem hoje aqui no IB. Ela é docente do IB desde 1972, hoje ela é professora sênior, e a pesquisa dela sempre foi sobre genética humana, sobre os cromossomos humanos, uma pioneira no estudo da síndrome do cromossomo X frágil no Brasil e no estudo da genética da deficiência intelectual. A professora Ângela foi editora sênior da revista Genetics and Molecular Biology, que é a publicação científica da Sociedade Brasileira de Genética, ainda é editora associada dessa revista, e localizei no Lattes cerca de 110 trabalhos publicados, mas eu acho que é um pouco mais. E ela é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, e como professora sênior, ela tem ajudado o IBUSP de muitos modos, mas a mais recente maneira é presidir a Comissão de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de Biociências. Então, com essa apresentação, eu passo a palavra para a professora Ângela, que foi minha orientadora do mestrado, do doutorado e do pós-doutorado. O Comitê de Ética em Pesquisa, Seres Humanos, ele é um colegiado que tem a missão de avaliar as pesquisas desenvolvidas com seres humanos sob aspecto ético, com a finalidade de assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa e à comunidade científica. Né? O Comitê de Ética em Pesquisa Seres Humanos, do IB, ele faz parte do conjunto, juntamente com os outros CEPs do Brasil, ele faz parte do sistema CEP-CONEP, ou seja, o conjunto de comitês de éticas coordenados pela Comissão de Ética Nacional de Ética em Pesquisa. O CEP começou a sua atuação em julho de 2003, tendo sido registrado e credenciado pela CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, em julho desse mesmo ano. Ele foi credenciado para atuar na área de ciências biológicas e da saúde. Mas, a partir de 2017, passou a avaliar também pesquisas desenvolvidas na área das ciências humanas e sociais. A última renovação do nosso CEP foi agora, no mês de agosto deste ano. O CEP analisa protocolos de pesquisa desenvolvidos principalmente no Instituto de Biociência, ou seja, onde o pesquisador responsável, quando o pesquisador responsável tem vínculo com o Instituto de Biociências. Além disso, nós analisamos aqueles projetos em que o Instituto de Biociências é coparticipante, ou seja, o pesquisador responsável tem vínculo com outra instituição. Além disso, nós analisamos projetos de outras unidades da USP ou de fora, que nos são encaminhados pela CONEP. A constituição, a composição do Comitê de Ética, quanto aos seus membros. O regimento interno do CEP-IB, ele, no seu artigo 5º, reza que o CEP deve ser constituído por 7 membros titulares e 4 membros suplentes. Os 7 membros titulares são pesquisadores que desenvolvem estudo com seres humanos. 6 deles são 6
que desenvolve estudos com seres humanos, e pelo menos 4 deles atuando no IB. Existe ainda um representante de participantes de pesquisa, que é indicado pelo Conselho Municipal, pelo Conselho Estadual de Saúde, com aprovação da CONEP. Dos 6 membros, diante de nossa atuação agora, tanto na área de ciências biológicas e da saúde, como na área de ciências humanas e sociais, eles são divididos em 2 grupos, 3 atuando na área biológica e de saúde e 3 outros da área de ciências humanas. De acordo com isso, nós temos agora uma composição para os anos de 2020 a 2023. Os membros titulares, eu sou a coordenadora, a vice-coordenadora é a professora Célia Koifman, a professora Luciana Haddad também está fazendo parte do CEP, e nós 3 estamos na área de biológicas e da saúde. Nas áreas de ciências humanas, a professora Maíra Battistoni, o professor Paulo Sano e a professora Rosana Ferreira Silva. Como representante de participantes da pesquisa, o senhor Carlos Miguel de Freitas, que, na verdade, se declara especialista em políticas públicas e que é membro do comitê do Conselho Municipal de Saúde. Os membros suplentes são 3 da área de Ciências Biológicas da Saúde, a professora Claudete Gonçalves, o professor José Guilherme Chauí, a professora Regina Mingroni Neto, todos do IB, e a professora Silvia Trivelato, da Faculdade de Educação. Aí eu quero dizer aqui que este CEP, desde 2003, teve como coordenadoras a professora Maria Rita Passos Bueno, foi a primeira, em seguida foi a professora Célia Koifman, e agora sou eu. Eu atuei como vice-coordenadora da professora Célia Koifman. O CEP tem uma infraestrutura de pessoal e física que permite muito bem sua atuação. A secretaria do comitê, né, o pessoal da secretaria, a secretária é a senhora Solange Ferrari, e que tem a assessoria da Lilian Parpinelli. A secretária, a atuação da secretaria é fundamental para a atuação do CEP. No monitoramento dos protocolos que são submetidos para a apreciação do CEP, desde a verificação da documentação, o acompanhamento da tramitação, na interação com a coordenadoria, para que todo esse processo se efetive dentro dos prazos legais. São elas que cabe à secretaria organizar as reuniões do comitê, elaborar a pauta, fazer a convocação, estar presente na reunião, assessorando, elabora a ata que assina juntamente com a coordenadora. Uma outra providência muito importante é a elaboração dos relatórios que o comitê deve submeter à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. E o papel importantíssimo que tem de contato com os pesquisadores, assessoramento aos pesquisadores, dirimindo suas dúvidas na submissão dos processos. Sem esse pessoal da secretaria, sem esse auxílio, este comitê não estaria funcionando, não estaria cumprindo a sua obrigação. Além disso, fisicamente, o comitê atende às normas da CONEP e, fisicamente, tem uma sala a ele destinado no prédio da administração do IB. Então, temos toda a infraestrutura física e de pessoal para que possamos cumprir nossas obrigações. Quais são as competências? Como reza nosso regimento interno, nós temos que emitir parecer sobre os processos, sobre os protocolos submetidos
no prazo máximo de 15 dias. Nós temos que zelar pelo sigilo desse protocolo, as sessões são fechadas ao público, mantendo a guarda confidencial de todos os dados e arquivamento dos protocolos, o acompanhamento dos projetos de pesquisa por meio de relatórios anuais e finais dos pesquisadores, e a parte toda de receber dos participantes de pesquisa denúncias sobre fatos adversos, para que nós possamos analisá-los e, naqueles casos graves, é de nossa competência requerer instauração de sindicância, a direção do IB e todos os passos seguintes a essa sindicância. Nós temos que declarar aqui que nós não tivemos fatos adversos até hoje dessa gravidade. A revisão ética desses projetos de pesquisa deve estar associada à sua análise científica. Às vezes as pessoas, como vocês vão analisar o projeto de pesquisa submetido, como se analisam os processos submetidos às agências de fomento? Não. Nós vamos analisar a parte científica do projeto no que se refere justamente aos participantes da pesquisa. Então, nós estamos voltados à validade do projeto de pesquisa, né, que exige a inclusão desses participantes. A metodologia, nós podemos até opinar se existe uma alternativa que possa diminuir os procedimentos invasivos a que os participantes serão submetidos. Isto é uma conversa que realmente cabe ao comitê manter com o pesquisador responsável. E os protocolos, depois dessa análise, podem figurar como aprovado, portanto, estão adequados para a sua execução, podem apresentar pendências que devem ser atendidas num tempo determinado de 30 dias. Existem aqueles que podem ser não aprovados, óbices éticos, cuja gravidade impedem essa aprovação. E processos outros, como arquivamento e suspensão, no caso de haver óbices adversos no meio da pesquisa. Normalmente, nós estamos com os processos aprovados ou com pendência, na grande maioria das vezes. Agora, aqui eu quero fazer referência a um aspecto que nós temos analisado profundamente quando avaliamos os aspectos éticos. São os termos de consentimento. Talvez alguns de vocês não tenham ideia dos tipos de termo que existem, por isso eu os coloquei aqui. O termo de consentimento livre esclarecido, o TCLE, é um documento em que é explicitado o consentimento do participante, né? Então, o termo de consentimento, ele pode ser destinado a maiores de 18 anos ou a responsáveis por menores ou por pessoas que estejam em impedimento de assinar o termo de consentimento. Essas pessoas são os menores de idade, as pessoas que tenham comprometimento cognitivo ou que estejam em situações de vulnerabilidade naquele momento que impeçam intelectualmente de assinar esse termo. Mas existe o termo de assentimento esclarecido. Esse termo é destinado ao menor entre 12 e 18 anos que podem entender o que os procedimentos a que eles estarão submetidos ao participar do projeto e opinar, mesmo havendo assinatura do seu responsável no TCLE. Também aqui se incluem aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade,
mas que intelectualmente sejam capazes de entender os procedimentos e podem não concordar. Não quero que tirar meu sangue, por exemplo. Então, esse termo de assentimento é assinado nessas ocasiões. Os termos devem ser realmente assinados em papel. É assim que reza as resoluções. Mas nas pesquisas de ciências humanas e sociais, o registro de consentimento ou assentimento pode ser feito também em outros formatos, áudio, imagem, meios eletrônicos, etc. No termo de consentimento, um ponto fundamental é a linguagem adequada para que os participantes entendam perfeitamente o que a pesquisa pretende responder, qual é o papel dele nesse contexto da pesquisa, os procedimentos a que eles são submetidos, quais são os benefícios que eles vão ter, e se esses benefícios são benefícios para a compreensão de um problema ou se vão atendê-los individualmente. Nesse caso, como será feito esse atendimento? Haverá efeito adverso? Tem risco? Ele deve compreender os riscos e compreender também, no caso da concretização de um desse risco, como ele será atendido. Então, todos esses aspectos devem ser contemplados para que o indivíduo assine conscientemente esses termos. Todos esses procedimentos que eu descrevi para vocês, eles são procedimentos que seguem resoluções do Conselho Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde. O Conselho Nacional de Saúde, na verdade, faz parte da estrutura organizacional do Ministério da Saúde. Então, as principais são a Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012, a complementar, mas ela é a fundamental. Então, ela estipula como se deve proceder na avaliação dos projetos de pesquisa que envolvem seres humanos. A outra resolução é a 510, de 2016, e essa resolução dispõe das normas que se aplicam às pesquisas em ciências humanas e sociais. E todas as vezes que houver procedimentos metodológicos que incluam dados diretamente obtidos com os participantes. Em situações, mas está muito dito, quer dizer, a resolução mãe, digamos assim, é a 466, porque a própria 510 diz, olha, as situações não completadas aqui devem seguir os princípios da resolução 466. Existem outros complementares, mas são as duas que formam o corpo dos princípios éticos que devem ser seguidos. Aqui eu queria fazer um parênteses, porque neste momento existe uma inquietação grande com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Esta é uma lei de 2018, que teve postergada a sua vigência e que começou a entrar, a vigorar neste momento, agora no mês de agosto. Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa, pode ser uma pessoa jurídica ou não, de direito e organização de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais, a liberdade de privacidade, etc. Como essa lei afeta as pesquisas na área que incluem seres humanos? O artigo 5º dessa lei, eu procurei ver isso diante da grande discussão que está havendo
justamente sobre a aplicação nas pesquisas com seres humanos. Então, eu vou precisar colocar aqui algumas considerações, como quais são os termos que são aplicados nessa lei. O dado pessoal é informação relacionada à pessoa, identificada ou identificada. Existem os dados pessoais sensíveis sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, e etc, etc. O que é que eles chamam de dado anonimizado? É um dado relativo à pessoa que participa da pesquisa, é um dado que não possa ser identificado, de maneira que esta pessoa não possa ser identificada, considerando a utilização de meios técnicos que impeçam essa identificação na ocasião do tratamento. O tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais. Coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, avaliação, modificação, comunicação, transferência, difusão, tudo que se possa fazer com esse dado. E anonimização, que é um termo, inclusive, usado em várias resoluções, e nas resoluções que seguimos em nosso comitê, relativa à pesquisa com seres humanos, é a utilização de meios técnicos de maneira que seja impedida a associação direta ou indireta dos dados com um indivíduo. Sabendo-se isso, vejamos o que a Lei de Proteção de Dados diz sobre pesquisa. No artigo 4, ela explicita: esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais, realizado por pessoa natural, para fins exclusivamente particulares e não econômicos, item 2. Realizado para fins exclusivamente jornalístico e artístico, ou acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os artigos 7º e 11 desta lei. Quais são? O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. E no artigo 11, o tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Há algumas hipóteses, entre elas a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis. Então, diante de tudo isso, a conclusão que nós chegamos é que, seguindo as normas das resoluções 466 e 510, nós estamos protegendo o tratamento de dados e não ferindo, portanto, a Lei Geral de Proteção de Dados. A CONEP, a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, não se manifestou até o momento. Mas a leitura da Lei Geral de Proteção de Dados, pelo menos a mim, indica de que as resoluções da CONEP contemplam todas tudo que se diz na Lei Geral de Proteção de Dados com relação à pesquisa. Voltando à nossa ação, eu fiz um fluxograma da tramitação de protocolos de pesquisa na análise do nosso CEP. Em linhas gerais, o pesquisador responsável submete o protocolo de pesquisa. À secretaria cabe a checagem de documentação e, se necessário, solicitação de adequação. Caso esteja toda a documentação de acordo com o exigido pela legislação, isso é encaminhado à diretoria para indicação, à coordenadoria para indicação de relator, e a coordenadoria indica o relator para fazer o parecer. O relator é membro do Comitê de Ética em Pesquisa. Havendo necessidade, pode-se recorrer
há um parecerista ad hoc para caso a temática do projeto exija, mas para pontos específicos. A relatoria, na verdade, é de competência de um membro do comitê. Feito esse parecer vai para a reunião do colegiado, onde todo o protocolo é analisado juntamente com o parecer do relator e a emissão de um parecer. E a coordenadoria, então, a ela cabe elaborar o parecer consubstanciado, que é disponibilizado para o pesquisador. É possível que haja necessidade de ir à CONEP, e eu volto a este assunto. Todo esse procedimento de submissão e tramitação do protocolo se dá via um sistema criado pela CONEP, que é a Plataforma Brasil. Então, nela, ocorre a tramitação de protocolos de pesquisas com seres humanos e a comunicação entre pesquisadores, comitê de ética e CONEP. Está lá explicitamente informado que há recursos de proteção dos dados e há uma menção de que os dados públicos das pesquisas aprovadas estão disponíveis para quem entre no site da plataforma. Voltando ao nosso fluxograma, no final, chegando-se a parecer consubstanciado, existem duas possibilidades: disponibilização ao pesquisador para tomar suas providências, ou, se requeridas, ou está liberado para iniciar a pesquisa, ou então vai para a CONEP, caso se trate de áreas temáticas. O que são áreas temáticas? As áreas temáticas são aquelas que, além de aprovação pelo CEP da instituição, requerem análise e aprovação da CONEP. Então, uma das áreas temáticas é a genética humana. Quando contempla envio para o exterior de material genético, qualquer material biológico para obtenção de material genético, armazenação de material biológico ou dados genéticos humanos no exterior ou no país, quando de forma conveniada com uma instituição estrangeira ou instituições comerciais. Quando a edição genética de células humanas para utilização em vivo, quando a tecnologia de reprodução está associada à edição genética. E um item quando existem relações entre características genéticas dos participantes e suas influências sobre o comportamento. Então, comportamento e genética é uma área temática, é um dos itens da área temática que exige análise da CONEP. E pesquisas nas quais esteja prevista a dissociação irreversível dos dados dos participantes de pesquisa. Porque a anonimização, dos dados pode ser para a sua disponibilização, mas exige o pesquisador pode ter armazenado esses dados com o vínculo ao participante. Quando a pesquisa leve à dissociação irreversível, a CONEP deve analisar. Então, esse grupo de temas exigem a análise da CONEP na área temática de genética humana. Entretanto, outros assuntos, outros temas na área de genética humana não necessitam ir até a CONEP. Então, o CEP está capacitado para analisar. Então, ao CEP cabe realmente essa decisão. Né? Outras áreas que são áreas temáticas, exigindo ação da CONEP, reprodução assistida, quando existem novos procedimentos técnicos, manipulação experimental de gametas, zigotos, embriões, feto, medicina fetal, quando inclui
procedimentos invasivos. Quanto à temática, seja equipamentos e dispositivos terapêuticos novos, não registrados no país, novos procedimentos terapêuticos invasivos, estudo com populações indígenas, aqui, inclusive, havendo parecer da Fundação Nacional do Índio, da FUNAI. Organismos geneticamente modificados, células-tronco embrionárias, organismos que apresentem alto risco coletivo, como agentes biológicos de grande poder de transmissibilidade e que causam doenças humanas de alta gravidade, e animais também. Então, você já vê que Covid está, o coronavírus está incluído nesse item. Protocolos de constituição e funcionamento de biobancos para fins de pesquisa. E pesquisas com coordenação ou patrocínio originadas fora do Brasil, excetuadas aquelas com patrocínio do governo brasileiro. Então, essas são áreas temáticas. O outro grupo, quer dizer, não significa que toda pesquisa na área de genética humana tenha que ir para a CONEP, como deixei muito claro. Ao CEP compete a responsabilidade de decidir sobre todas essas áreas temáticas. E essa Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, sobre a qual eu estou falando há algum tempo? A Comissão Nacional de Ética e Pesquisa está diretamente ligada ao Conselho Nacional de Saúde e faz parte da estrutura do Ministério da Saúde. Foi criada em 1996 e a sua Constituição tendo sido sua Constituição designada pela Resolução 246, de 97. Então, ela tem função consultiva, deliberativa, normativa e educativa. A composição deve incluir representantes de diferentes áreas das ciências biomédicas e das ciências humanas e sociais. Ela tem as atribuições específicas, eu relacionei aqui, relativas aos aspectos éticos da pesquisa com participação de seres humanos, incluem a elaboração e atualização de diretrizes e normas para a proteção dos participantes de pesquisa. A certificação, o registro de certificação dos comitês e coordenar a rede de comitês de ética e pesquisa que constitui o sistema CEP-CONEP. E, obviamente, a avaliação de pesquisas nas áreas temáticas especiais. Aqui eu coloquei um organograma da Comissão de Ética em Pesquisa. Hoje, a coordenação, o coordenador é um representante do Conselho Nacional de Saúde, Jorge Alves Venâncio. Existem coordenação adjunta, 3 coordenadorias adjuntas, que, como representante de membros relatores do Ministério da Saúde e também do Conselho Nacional de Saúde. Existe uma secretaria executiva, cujos membros são indicados pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Nacional, além de ter pareceristas titulares e pareceristas ad hoc, que fazem parte do sistema. E essas pessoas é que devem atuar análise de protocolos, acreditação de CEP, qualificação, monitoramento de CEP, funções administrativas, gerir a plataforma Brasil, ou seja, todas as atribuições da CONEP. Sistema CEP-CONEP, Comitês de Ética em Pesquisa no Brasil. Em agosto de 2020, existiam 845 comitês. A região sudeste, com a maioria deles, e 200 e pouco desses 384 comitês estão no estado de São Paulo. Vocês veem que existem 13.083 pessoas, naquela data existiam, que atuando nos comitês de ética e pesquisa no Brasil. Então, vocês veem que é uma ampla coordenação, muitas pessoas, muitos comitês, com uma grande responsabilidade para a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa em seres humanos. Um
uma das coisas, quer dizer, além dessas atuações, eu quero chamar a atenção para a parte, digamos, educativa da CONEP, né? Nessa parte educativa está a qualificação dos comitês de ética em pesquisa que compõem o sistema CEP-CONEP. Existe um projeto, esse projeto de qualificação é um projeto que foi elaborado pela CONEP em conjunto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, Inovação, Insumos Estratégicos e Saúde do Ministério da Saúde. E o desenvolvimento é feito pelo PROAD, SUS, em parceria com o Hospital Moinhos de Vento, que é um dos 5 hospitais de excelência reconhecidos no Brasil pelo sistema. Então, são ações de ensino e aprendizagem que, para a educação e promoção da interação entre os componentes do sistema, portanto, CEPs e CONEP. E eles colocam isso como um meio de melhorar, aprimorar o trabalho administrativo e a rapidez da análise ética dos CEP. O público-alvo são integrantes do CEP, coordenadores, outros membros, funcionários administrativos, mas também usuários, em geral, do sistema CEP-CONEP. Normalmente, essas ações de qualificação, elas são feitas através de reuniões que são organizadas pela CONEP ou de visitas presenciais aos comitês. Nós mesmos tínhamos uma visita marcada pela CONEP para qualificação agora em março, abril, e que teve que ser suspensa diante da pandemia. Mas o que acontece é que esse sistema tem esse sistema de qualificação tem módulos disponíveis para educação à distância, e isso está sendo intensamente utilizado neste momento. Esses módulos são módulos de educação de membros do comitê, né? E que abordam assuntos de grande interesse, como os marcos regulatórios, por exemplo, procedimentos administrativos, submissão e apreciação de protocolos, os procedimentos da Plataforma Brasil, nem sempre muito claros para os pesquisadores, o consentimento livre esclarecido, tem um módulo inteiro sobre eles, né? E também aqueles que se referem, módulos que se referem à pesquisa clínica. Então, esses módulos são muito importantes para a qualificação dos comitês de ética. Portanto, são procedimentos de educação à distância. Além disso, a CONEP disponibiliza na sua página manuais de orientação, como o Manual de Usuário CEP para os Comitês de Ética em Pesquisa, que, na verdade, traz uma série de orientações práticas para a atuação na Plataforma Brasil, principalmente. Além disso, existe um manual que é pouco conhecido dos pesquisadores e que está, inclusive, na página do nosso CEP, no Instituto de Biociências, mas que a visita dos pesquisadores a esse manual não é tão frequente. Nós estamos, no momento, colocando ele de maneira mais visível, que também orienta o usuário, traz orientações para a utilização da Plataforma Brasil para a submissão dos protocolos de pesquisa. Além disso, a CONEP disponibiliza uma cartilha dos direitos dos participantes. Você é participante de pesquisa? Estas orientações são para você. É muito interessante esse aí, porque explica para o participante quais são os direitos que ele tem, quais são os deveres, o que é que significa a participação num projeto de pesquisa. Portanto, faz parte do processo educacional da
CONEP. A outra coisa importante é o seguinte: a CONEP tem outras publicações, como, por exemplo, boletins que estão sendo semanais nesse momento sobre as pesquisas que estão relacionadas com Covid. Além disso, possui um caderno de ética em pesquisa, que é uma publicação de trabalhos científicos relacionados justamente à ética de pesquisa. Então, são várias publicações que a CONEP possui. Neste momento, eu espero que eu tenha cumprido a minha obrigação e dado para vocês a ideia geral da atuação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, do IBUSP. Muito obrigada.